Escola de Formação Ministerial da Paróquia São Judas Tadeu, Jaraguá do Sul. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha, que busca através destes vídeos formativos aprender um pouco mais sobre a Igreja, sobre a teologia e, sobretudo, aproximar-se um pouco mais de Deus. Este vídeo é do Encontro 2, que estará dividido em duas partes. Nesta primeira parte, vamos aprofundar um pouco mais o que é a Bíblia, o significado dos livros que compõem esta Bíblia, né? De que forma que foi formada a Bíblia. Tudo isso você vai descobrir através desse vídeo formativo. É muito importante que você faça a leitura, o estudo, através do roteiro formativo para ministros auxiliares da comunidade. Aqui está todo o conteúdo. O nosso vídeo é apenas para ajudá-lo nessa caminhada de estudo teológico. A primeira pergunta que devemos fazer é: o que significa a Bíblia? O que é a Bíblia? Logo já lembramos de Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Palavra Sagrada. Bíblia tem origem na palavra grega e significa biblioteca ou conjunto de livros. Isto é, a Bíblia é formada por diversos livros, diversos estilos literários, textos diferentes, com intenções diferentes, mas todos eles, unidos, buscam revelar Deus, revelar a experiência de Deus junto de seus filhos e filhas. Como se formou a Bíblia? Como que se formou a palavra de Deus até chegar a nós no texto escrito? Deus se revela ao homem, ao ser humano. Deus quis se revelar através da sua vivência, dos seus gestos e ações junto da humanidade. Então essa ação de Deus foi sendo passada de geração em geração, de pai para os filhos, de filhos para os netos. Nós chamamos isso de transmissão oral, oralidade da palavra de Deus. Podemos imaginar gerações e gerações partilhando a palavra de Deus diante de fogueiras, ou até mesmo dentro de suas casas e entre suas famílias. Depois, a palavra foi sendo registrada. Aqui a gente está percorrendo um caminho. Primeiro, falada, transmitida para os seus. Depois, com a evolução da humanidade, a palavra foi registrada por escrito nos pergaminhos. Aqui, por exemplo, nós temos um manuscrito do primeiro século. A palavra também passa mais adiante, séculos mais tarde, a ser copiada nos conventos. Aqui, propriamente, na Idade Medieval, é que vão surgir as Bíblias. Interessante é, aqui nessa foto, a tradição dos judeus, que ainda mantém a palavra em rolos e pergaminhos. Resumindo, a palavra de Deus é revelada aos homens. Deus quis se revelar a seus filhos e filhas. Num primeiro momento, a história de Deus para com seu povo é transmitida de forma oral, falada. Depois, com a evolução do homem, a palavra passa a ser escrita. Dessa forma, não se perde mais a história de Deus para com seus filhos. Por fim, a palavra é compilada, feita um conjunto, uma biblioteca, e aí temos a Bíblia da forma que nós a conhecemos até hoje. Vamos agora entender as partes da Bíblia, dividida em duas partes, o Antigo ou o Primeiro Testamento, o Segundo ou o Novo Testamento. Então, tanto no Antigo como no Novo, terão livros com suas características próprias, o ano em que foi escrito, por quem foi escrito, tudo isso deve ser levado em consideração quando fazemos um estudo bíblico. No Antigo Testamento temos o Pentateuco, Penta, 5. Por isso, esses 5 primeiros livros, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros aqui são de grande apreço pelos judeus, pela religião judaica. São livros que na época de Jesus já existiam, podemos dizer que era a Bíblia daquela época. Também os livros históricos, como Josué, Juízes, são livros que retratam a história do povo antigo.
Temos ainda os livros sapienciais. Os livros sapienciais se destacam por suas orientações, conselhos para que um fiel possa vivenciar bem junto de Deus a sua caminhada. Por exemplo, o livro muito conhecido de Jó, que conta toda a história de fé, sofrimento, desafios, mas que ao final Jó tem a sua vitória. Os salmos, tão presentes em nossas missas, né? Os salmos, por exemplo, sapienciais, salmos, levaram em torno de 600 anos para serem constituídos da forma que nós temos hoje. Então a Bíblia ela tem um tempo, né, de revelação, de transmissão, de escrita, até o texto estar da forma que nós conhecemos hoje. Provérbios, Eclesiastes e Eclesiástico, tão presentes, né, na nossa caminhada. Por exemplo, o texto: existe um tempo debaixo do céu para cada coisa, tempo de chorar, tempo de sorrir. Tá vendo? São textos assim muito sábios e ricos que iluminam a nossa caminhada. O Cântico dos Cânticos é uma bela poesia de amor, né, da morena formosa que corresponde o afeto, o amor da sua vida. Que na verdade é retratando a relação do cristão para com Deus. Enfim, apenas aqui nos Sapienciais poderemos mergulhar e aprender tantas coisas através desses tão belos livros. Ainda no Antigo Testamento temos outros livros históricos, Tobias, Judite, Esther, e aqui tem um gênero literário que são textos novelísticos, né, que remetem a quase que uma novela, contam a história de um povo com início, meio e fim, muito interessante também de ser aprofundado. Há ainda os livros proféticos. Os livros proféticos, os mais conhecidos são Isaías, Jeremias, entre outros textos. Os livros proféticos sempre apontam para a promessa que se cumprirá em Jesus no Novo Testamento. Uma das marcas dos textos proféticos está em denunciar e anunciar. Por isso é muito marcante a busca por justiça social e libertação. Quero lembrar a todos que os livros bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, não estão em ordem cronológica, na ordem que foram elaborados ou escritos. Por exemplo, Isaías, Amós, Oséias, ali são os textos mais antigos que a gente tem notícia. Mas mesmo assim, o primeiro livro da Bíblia, por exemplo, é o Gênesis. Então, não estão em ordem cronológica. Eles estão dispostos conforme o seu conteúdo e a sua importância na história da humanidade que se relaciona com Deus. Vamos agora então avançar um pouquinho e conhecer o Novo Testamento. O Novo Testamento já foi elaborado e escrito num período menor do que o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em torno de 80 anos, a partir de 40 depois de Cristo, que é o Evangelho de Marcos, o primeiro, a 110, no máximo 110, que é o Evangelho de João. Vale lembrar aqui também que o Atos dos Apóstolos, ele retrata a história do tempo de Jesus, mas ele foi escrito em torno dos anos 60 depois de Cristo por autor Lucas, que também é o autor do Evangelho de São Lucas. No Lucas e Atos dos Apóstolos formam um só livro, porém, devido ao seu estilo literário, foi separado. Temos no Novo Testamento as cartas de São Paulo. As cartas de São Paulo que exortam a comunidade a permanecer firme na fé, firmes na obediência, a resolver problemas, a não cair nas mentiras e dos falsos anunciadores. Então as cartas de São Paulo são destinadas a todas essas comunidades, aos romanos, coríntios, gálatas, efésios. Muito importante aqui, quando a gente diz que São Paulo escreve à igreja de Efésios, à igreja de Filipenses, ele está se referindo à comunidade local que existe naquela região de Efésios, na região de Antioquia. Então, a igreja, no contexto do Novo Testamento, são as igrejas locais, mas todos eles formam uma só igreja, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Há ainda outras cartas, Tiago, Pedro, João,
Também são cartas destinadas às comunidades. Por fim, no Novo Testamento, temos o livro do Apocalipse. Aqui também vale lembrar, Apocalipse significa revelação, revelação. E muitos interpretam o Apocalipse de forma literal ou de forma tenebrosa, como a vinda do Cristo que vem e julga, como o fim dos tempos, fim do mundo. Mas você que está aprofundando o estudo bíblico, vai poder sim ler o Apocalipse de uma forma diferente. É preciso entender o significado dos números, o significado das figuras que ali tem, trombeta, dragões, 7 cabeças, número da besta. No fundo, o Apocalipse está revelando aquilo que Deus é para cada um de nós e instruindo como nós devemos viver em relação a Deus. Então não é sempre nesse sentido de fim do mundo, mas pelo contrário, Deus que se revela. Então ressalto aqui mais uma vez, para compreender a Bíblia naquilo que ela é, para entender os textos na forma que devem ser entendidos, é necessário aprofundar o conhecimento, entender de Bíblia e não lê-la de forma literal. Do contrário, o Apocalipse vai ser assustador e Deus não quer assustar, Deus quer guiar, Deus quer orientar e Deus quer amar. Muito bem, percorremos brevemente descrevendo os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, bem como suas características próprias, suas curiosidades, para mostrar que essa Bíblia, o conjunto de livros e biblioteca, formam a palavra e a revelação de Deus para a humanidade. Mas podemos nos perguntar, há outros livros? Há outros textos que poderiam ter entrado nesta biblioteca? Sim, por exemplo, os apócrifos. Apócrifos são textos também produzidos na época de Jesus ou na época dos outros livros, mas que não foram considerados canônicos, não foram considerados dignos de formar a biblioteca que hoje chamamos de Bíblia. Esses livros apócrifos encontram-se alguns erros, são muitas vezes de origens duvidosas, mas acima de tudo, por que não foram escolhidos como revelação de Deus? Isso nós vamos aprender na segunda parte, no segundo vídeo, para compreender um pouco mais. Quem diz que esse texto é revelação? Por que esse texto está na Bíblia e este não? E o que é a revelação? O que é magistério, tradição? Essas perguntas nós vamos responder na segunda parte do vídeo. Até lá e bons estudos!